Se sua educação foi como a minha, provavelmente aprendeu muito sobre os nazistas. Você deve ter aprendido como eles mataram milhões no Holocausto e como Hitler, um líder fanático, iniciou a maior guerra da história. Ao contrário, você provavelmente quase não estudou o comunismo. Talvez tenha sido mencionado que Stalin também era mau e também matou milhões de seus próprios cidadãos. Talvez você tenha aprendido um pouco sobre os gulags ou as purgas. No meu caso, quase nenhum tempo foi dedicado à China de Mao. Se você era como eu, pode ter ouvido depois que o comunismo matou mais pessoas que o fascismo, talvez até 100 milhões. Pensei, como isso aconteceu? Eu sabia que os nazistas mataram cerca de 6 milhões de judeus no Holocausto. O comunismo teria matado mais de 10 vezes esse número? Como exatamente eles morreram? Sabia que o fascismo matou pessoas em campos como Auschwitz, mas como exatamente o comunismo matou pessoas? Neste vídeo, explico isso. Eis uma divisão aproximada das mortes causadas pelo comunismo: fome, campos de trabalho e violência direta. Vou passar por elas uma a uma. Como causaram mais mortes, começaremos pela fome. Como você pode ver, o número de pessoas que morreram devido à fome é absolutamente incomparável a qualquer outra causa, e por isso vou dedicar a maior parte do vídeo falando sobre isso. As fomes sob o comunismo foram inacreditáveis. A Rússia comunista teve duas fomes horríveis, uma no início dos anos 20 e outra no início dos anos 30. Juntas, elas mataram cerca de 12 milhões de pessoas. A China comunista teve só uma grande fome, mas foi a pior da história da humanidade. Ela matou até 50 milhões de pessoas, mais que o dobro da segunda pior fome da história. Por que as fomes ocorreram e podem ser atribuídas às políticas comunistas? Meu objetivo aqui é mostrar que as políticas comunistas foram de fato as culpadas. Isso aconteceu principalmente por causa da coletivização da agricultura. Isso também pode ser chamado de nacionalização da agricultura. Outros também chamaram isso de escravização. Em 1928, Stalin decide coletivizar a agricultura. Ou seja, escravizar mais de 100 milhões de camponeses. Basicamente, foi o processo de eliminar toda a propriedade privada na agricultura para que tudo fosse feito inteiramente pelo Estado. Ninguém podia possuir terras agrícolas, pois todas pertenciam ao Estado. Tudo que alguém produzisse de alimento não era seu, mas do Estado. Isso significava que o Estado decidiria como os alimentos seriam distribuídos, para onde iriam e quanto cada cidade ou vila receberia. Outra questão absolutamente crucial é quais regiões seriam as produtoras de alimentos e, mais importante ainda, quanto elas deveriam fornecer para o resto do país. Tudo isso seria decidido centralmente por burocratas do Estado. A venda de alimentos deveria ser proibida. Para os agricultores, o produto do seu trabalho, o alimento que produziam, não lhes pertencia. Por isso era chamado de escravidão. Esse processo foi o principal causador das fomes. A coletivização é uma exigência da ideologia comunista. No momento em que você permite que os agricultores sejam donos dos alimentos que produzem ou possam vendê-los, você tem o capitalismo. Para o verdadeiro comunismo, comércio livre deve ser considerado ruim. Caso contrário, as pessoas logo começarão a produzir e trocar coisas. O capitalismo entra sem percebermos. Para comunistas como Mao e Stalin, isso era intolerável. Por isso, a coletivização da agricultura era essencial para criar a utopia comunista. Então, por que a coletivização da agricultura produziu fomes tão horríveis? Para explicar, é preciso analisar como isso funcionava na prática. Vou começar explicando como as coisas aconteceram na Rússia comunista. Até 1917, a agricultura na Rússia era feita por um sistema complexo de servos e camponeses, ricos conhecidos como kulaks. Depois falarei mais sobre os kulaks, mas eram camponeses que ficaram mais empreendedores e administravam melhor suas terras. Isso os ajudou a lucrar mais e ampliar as fazendas. Em 1917, os comunistas tomaram o poder, iniciando uma guerra civil brutal que durou anos até sua vitória.
Para saber mais, assista ao vídeo que fiz sobre o tema. Foi durante essa guerra civil que os comunistas fizeram seu primeiro movimento em direção à coletivização da agricultura, no que ficou conhecido como comunismo de guerra. Havia muitos aspectos diferentes do comunismo de guerra: nacionalização de indústrias e controle militar de ferrovias. O principal para nós neste vídeo foi a apreensão de grãos dos agricultores. Foi exatamente o que parece. Os camponeses foram forçados a entregar seus alimentos. Capangas do governo iam à fazenda e forçavam camponeses a entregar grãos. O grão era distribuído como os comunistas decidiam. Claro, grande parte dele ia para o exército deles para vencer a guerra civil. Muitos camponeses resistiram, escondendo grãos e comendo seus animais. Alguns até pegaram em armas. Na região de Tambov, os camponeses retomaram à força o grão confiscado e iniciaram uma rebelião armada contra o governo. Claro, os comunistas reprimiram de forma extremamente severa. Ocorreram punições brutais, como prisões, execuções em massa, deportações e campos de trabalho forçado. Devo dizer que não houve coletivização total da agricultura, pois a maioria das terras continuou privada. Coletivização da agricultura é quando toda a terra pertence e é gerida pelo Estado. Naquela época, no início da década de 1920, os alimentos ainda eram produzidos principalmente por indivíduos privados, mas o Estado então os confiscava. Os resultados foram devastadores. Muitas regiões entregaram todo o grão e ficaram sem nada. Milhões morreram de fome. As cidades perderam uma grande parte da população, pois as pessoas fugiam para o campo na esperança de se alimentarem. Petrogrado e Moscou perderam mais da metade de sua população. A fome foi um desastre tão grande para os comunistas que eles acabaram sendo forçados a dar um giro de 180 graus. O confisco de grãos foi substituído por um imposto sobre alimentos, permitindo aos camponeses vender sua produção. Os mercados livres e o capitalismo retornaram, ao menos no campo. Isso levou ao aumento da produção, pois os camponeses passaram a ter incentivo para produzir mais. Nos anos seguintes, a Rússia manteve o sistema híbrido, comunismo nas cidades e capitalismo no campo. Isso impediu novas fomes no restante dos anos 1920. Os comunistas tentaram coletivizar a agricultura pela primeira vez e isso deu muito errado. Você pensaria que eles aprenderiam com o erro e não repetiriam. Não foi o que ocorreu. Os comunistas seguiam comprometidos com seu sonho. Eles odiavam o capitalismo e queriam erradicá-lo. Apesar do desastre anterior, isso não impedia uma nova tentativa. Entra Iósif Stalin. Stalin assumiu o poder nos anos 1920 e queria coletivizar a agricultura definitivamente. Desta vez, fariam direito. Não só confiscariam o grão dos camponeses, mas colocariam toda a terra sob controle do governo. Toda a comida seria produzida em fazendas estatais. O processo começou no fim dos anos 1920 e avançou rapidamente. Em outubro de 1929, cerca de 7% dos camponeses estavam em fazendas do Estado. 4 meses depois, esse número chegou a 50%. Se a posse de terra do governo saltou de 7% para 50% em 4 meses, você pode se perguntar, o que aconteceu com quem tinha essas terras antes? Gostaria de dizer que só tiveram suas terras roubadas e foram forçados a trabalhar nelas como antes. Na verdade, foi bem pior que isso. Na verdade, eles foram essencialmente vítimas de genocídio. Esses camponeses mais abastados, proprietários de terras, eram conhecidos como kulaks. Eles eram camponeses empreendedores que administravam seus negócios de forma eficaz e conseguiram aumentar sua riqueza ao longo do tempo. Os comunistas os odiavam e fomentavam ressentimento entre outros camponeses. A palavra kulak é um rótulo negativo usado para marcar essas pessoas. Literalmente significa punho e faz alusão à mesma ideia da expressão mão de ferro em inglês. Dizia-se que essas pessoas chegaram onde chegaram por meio da exploração. Na verdade, eles chegaram à riqueza por serem agricultores mais competentes e bem-sucedidos. Eventualmente, os kulaks foram oficialmente considerados inimigos de classe da União Soviética e alvo de perseguição brutal. Em dezembro de 1929, Stalin pediu, entre aspas, a liquidação dos kulaks como classe. Ele afirmou:
Agora podemos lançar uma ofensiva decisiva contra os kulaks, quebrar sua resistência, eliminá-los como classe e substituir sua produção pela das fazendas estatais. Essas pessoas, apenas por serem relativamente ricas, deveriam ser executadas ou enviadas para campos de trabalho forçado. Até 5 milhões de pessoas morreram. O governo adotou uma política oficial de genocídio por classes. Nas terras que haviam sido expropriadas dos kulaks, foram criadas fazendas estatais administradas pelo governo. Fazendas seriam geridas por funcionários do Partido Comunista, geralmente sem conhecimento agrícola. Quase tudo que a fazenda produzia era vendido ao Estado por preço muito baixo. As condições para os trabalhadores eram muito ruins. Salários atrasavam meses e comida e roupas eram ruins. Considerando que não havia comida suficiente nem mesmo nos anos melhores, as pessoas frequentemente tentavam comer o alimento que estavam produzindo. Isso era severa e violentamente punido. As pessoas buscavam mais comida com suas próprias hortas. Isso, é claro, era ilegal, então precisava ser feito em segredo. No comunismo, produzir algo para consumo próprio era ilegal. As pessoas não podiam deixar o emprego ou mudar de região. Havia passaportes internos para impedir viagens sem permissão, semelhante à escravidão. Os trabalhadores não recebiam mais por produtividade e trabalhavam para evitar punições. Embora não houvesse punições oficiais, quem não trabalhava o suficiente era acusado de sabotagem ou roubo e sofria violência. A coletivização resultou em uma fome que matou até 9 milhões de pessoas. No entanto, a pergunta permanece: por que exatamente isso aconteceu? O que na coletivização provocou a fome? A primeira e mais simples resposta é que a produção caiu. Isso ocorreu por vários motivos. O governo retirou a terra dos agricultores produtivos e entregou a funcionários públicos sem experiência agrícola. Os kulaks haviam se tornado ricos justamente porque eram os agricultores mais produtivos e competentes. Ao matar e exilar os kulaks, a Rússia se livrou de seus melhores agricultores. Outro fator foi que o novo sistema eliminou o incentivo dos camponeses para trabalhar mais. Os camponeses não eram donos do que produziam. Mesmo trabalhando e produzindo mais, eles não seriam beneficiados. Quando olhamos para os números, vemos que houve uma queda na produção de alimentos, mas na verdade não foi tão extrema assim. Essencialmente, a produção de alimentos caiu de cerca de 84 milhões de toneladas em 1930 para 70 milhões de toneladas nos 3 anos seguintes. Porém, em certas regiões a queda foi bem mais severa. A Ucrânia foi particularmente atingida de forma grave. A produção caiu 25% de 24 para 18 milhões de toneladas. Apesar da queda significativa na produção, isso não foi tudo. Essa queda na produção de alimentos foi dramaticamente agravada por outras decisões que o governo tomou, em particular como decidiu alocar os alimentos. No capitalismo, ninguém controla a distribuição dos alimentos. Os alimentos são distribuídos por trocas voluntárias descentralizadas, conceito que Adam Smith chamou de mão invisível. No comunismo, essa distribuição é totalmente determinada por funcionários do Estado. Basicamente, é função de algum burocrata do governo decidir quanto alimento vai para cada região. Esses funcionários também precisam decidir como os alimentos vão sair das regiões produtoras para chegar às regiões consumidoras. Claro que, em qualquer sociedade, é necessário haver um fluxo líquido de alimentos das áreas agrícolas, onde eles são produzidos, para as áreas onde não são, como as cidades. No capitalismo, isso acontece por meio de um processo descentralizado, onde os agricultores vendem seus produtos para as áreas que precisam deles. No comunismo, a forma como o grão é distribuído dentro da sociedade é decidida pelo governo. O governo define se uma região será produtora ou consumidora líquida de grãos e em qual quantidade. Em regiões agrícolas como a Ucrânia, isso exigia que entregassem certa quantidade de grãos ao governo central para envio a outras áreas do país. Depois disso, esperava-se que eles se alimentassem com o que sobrasse após a retirada dos grãos. Isso só funcionaria se as colheitas fossem boas e a Ucrânia tivesse grãos suficientes para consumo e exportação. Mas o que ocorre quando a produção diminui,
como no início dos anos 1930, a produção da Ucrânia caiu cerca de 25%. Assim, a quantidade de grãos prevista para exportação precisaria diminuir bastante. Nesses anos, a Ucrânia provavelmente seria importadora líquida de grãos do restante do país. Não foi isso que aconteceu. Apesar de produzir uma quantidade muito menor de grãos, a Ucrânia ainda foi forçada a exportar a mesma quantidade para o restante do país, cerca de 8 milhões de toneladas. Isso era viável com a Ucrânia produzindo 24 milhões de toneladas, mas caiu para 18 milhões e foi catastrófico. Não é preciso ser gênio para entender. Houve uma grande fome com até 5 milhões de mortes. Isso ocorreu devido à queda acentuada na produção e à obrigação de exportar uma quantidade fixa de grãos para outras regiões da Rússia. Por isso, a Ucrânia, apesar de ser fértil e produtora de alimentos, sofreu mais com a fome do que cidades como Moscou. Novamente, pessoas tentaram migrar para áreas menos afetadas, mas o governo impediu usando passaportes internos para barrar a ida às cidades. Só em janeiro de 1933, cerca de 200 mil camponeses ucranianos foram pegos tentando escapar da fome e enviados de volta para suas aldeias. A maioria ia para a morte. É imperdoável que o governo exportasse grãos à força da Ucrânia para a Rússia e outros países. O governo diminuiu, mas não zerou as exportações. Em 1932, durante a fome, o governo exportou 1,5 milhão de toneladas de grãos, cerca de 2% da colheita total. Esse grão teria ajudado muito nas áreas mais afetadas. Há debate entre historiadores sobre se a fome na Ucrânia foi deliberada. Algumas pessoas afirmam que Stalin queria punir a Ucrânia por ter um movimento nacionalista que não era totalmente comprometido com a União Soviética. Outros dizem que não há evidências de que tenha sido deliberado. O que é certo é que Stalin e a liderança russa estavam cientes da fome e não se importaram ou não agiram rapidamente para aliviar a situação. Na década de 1930, a situação melhorou e a fome diminuiu. A coletivização prejudicou Stalin politicamente, mas ele a realizou. A fome no início dos anos 1930 foi a maior da União Soviética. Em 1946, houve outra que matou cerca de 2 milhões, mas o pior já tinha passado. Até então, as fomes comunistas já tinham matado cerca de 15 milhões de pessoas. Gostaria de dizer que essas foram as últimas vítimas da fome, mas até então as fomes comunistas haviam causado só 1/4 das mortes totais. Dezenas de milhões a mais morreriam, principalmente na China, no que se tornou a pior fome que o mundo já viu. Os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, chegaram ao poder na China após vencerem uma guerra civil brutal de 1945 a 1949. Assim como os líderes comunistas russos, Mao e seus aliados queriam implantar totalmente o comunismo. Isso significaria que o povo da China, assim como o povo da Rússia, iria experimentar a alegria de tentar coletivizar a agricultura. O processo começou em 1953, apenas 4 anos depois que os comunistas tomaram o poder. O governo determinou que todo excedente de grãos fosse vendido ao Estado por preço fixo. Como na União Soviética, as cotas foram usadas para causar sofrimento aos camponeses. Na realidade, não havia realmente nenhum excedente de grãos. Os camponeses mal estavam conseguindo sobreviver. Claro, o governo decidia o que era excedente de grãos. Eles definiram como qualquer quantidade acima de 15 quilos por pessoa ao mês, pouco mais da metade do necessário para calorias suficientes. O excedente de grãos de cada aldeia era vendido ao Estado por preço fixo. Os aldeões não conseguiam armazenar grãos suficientes para comer, pois isso era do sistema, não um erro. Isso aumentava a dependência do Estado. Grãos extras só podiam ser comprados do Estado conforme a contribuição ao trabalho coletivo. Os alimentos eram produzidos principalmente em fazendas privadas, mas depois confiscados pelo Estado.
No fim de 1953, menos de 1% das fazendas eram coletivas. A maioria seguia privada. Assim como na União Soviética, o Partido Comunista Chinês não queria que apenas o Estado pegasse grãos das fazendas privadas. Eles queriam eliminar as fazendas privadas e deixar toda a agricultura sob controle do Estado. Esse processo começou com o governo incentivando a violência contra proprietários de terras. Mao estimulou camponeses a matar donos de terras e transformar as propriedades em fazendas estatais. Quase toda a antiga classe de proprietários de terras foi despojada e morta. Até 5 milhões de antigos proprietários de terras foram mortos ou exilados. O processo iniciou em escala maior em 1955. Em 1958, a grande maioria da agricultura na China era feita em fazendas administradas pelo Estado. A maioria dos camponeses passava necessidade, mas não havia fome generalizada. Isso mudaria em 1958. Mao queria iniciar um grande programa chamado, ironicamente, Grande Salto Adiante. Incluía várias políticas, muitas totalmente insanas e com consequências horríveis. Mao teve a ideia incomum de mandar camponeses produzirem aço. A China precisava de mais aço para acompanhar os países capitalistas avançados. Ele queria que todos os camponeses produzissem aço em casa. Isso funcionou como você imagina. Os camponeses não sabiam o que estavam fazendo, já que não tinham experiência em produzir aço e não tinham o equipamento necessário. Os camponeses deveriam produzir aço a partir de sucata em pequenos fornos a lenha. O aço produzido era tão ruim que não tinha utilidade. Quem entendia de produção de aço poderia prever isso, mas Mao não gostava de especialistas. As pessoas temiam ser mortas se criticassem o plano, por isso ninguém agiu. A produção caseira de aço também tirou tempo e energia preciosos da produção de alimentos. Os camponeses foram, na verdade, orientados a priorizar a produção de aço em vez da produção de alimentos. Outra ideia de Mao foi declarar guerra às pragas. Uma das pragas que ele queria eliminar eram os pardais. Achava-se que pardais roubavam grãos, por isso eram abatidos e ninhos destruídos. Isso saiu totalmente pela culatra. Na verdade, os pardais desempenhavam um papel importante em controlar a população de pragas muito mais destrutivas, os gafanhotos. Sem os pardais, os gafanhotos aumentaram e causaram grandes perdas nas colheitas. Políticas insanas causaram forte queda na produção de grãos. Houve uma queda de 30% de 1958 para 1960. Como em 1958 muitos já não recebiam calorias suficientes, essa redução causou fome generalizada. No entanto, assim como na União Soviética, essa queda na produção foi enormemente agravada por outras políticas terríveis. As regras de distribuição do grão faziam com que ele saísse de onde era preciso e fosse para onde não era. Isso ocorreu principalmente pelo sistema de excedentes e os incentivos criados entre funcionários do Partido Comunista. Se você fosse o responsável do Partido Comunista por uma região, ganharia prestígio e avançaria na carreira ao fazer sua região produzir grande excedente de grãos para exportação ao resto da China. Se a sua região produzia grãos suficientes para se alimentar e ainda exportar toneladas de grãos para o restante da China, isso mostrava que você devia estar administrando bem e que as fazendas coletivas estavam sendo produtivas. Não é preciso ser gênio para entender o que aconteceu. Os oficiais buscavam relatar grandes excedentes e pressionavam suas regiões a extrair o máximo possível. Quanto mais grãos sua região guardava para comer, menor era o excedente relatado à sede do Partido Comunista. Os oficiais não deixaram suas regiões com grãos nem de perto suficientes para se alimentarem, e assim as pessoas morreram de fome. A fome resultante foi, para ser simples, a pior da história da humanidade, e nem chega perto de outra. Foram mais de 40 milhões de mortes, mais que o dobro da segunda pior fome da história. Então, as fomes foram de longe o maior motivo das mortes sob o comunismo, porém estavam longe de ser a única causa. Dezenas de milhões também morreram em campos de trabalho forçado, expurgos políticos e massacres. Primeiro falarei dos campos de trabalho.
Na Rússia comunista, os campos de trabalho chamados gulags eram centenas. Cerca de 18 milhões passaram por esses campos, com aproximadamente 1,5 milhão de mortes. As condições eram tão horríveis quanto imagina. Um oficial soviético as definiu assim: alguns prisioneiros estavam tão esfarrapados e cheios de piolhos que ameaçavam a saúde dos outros. Esses prisioneiros se degradaram tanto que perderam traços humanos. Sem comida, comiam ratos e cachorros. Os gulags eram a principal prisão da Rússia comunista, e o medo de ir para lá impedia críticas ao regime. Até suspeitas bastavam para ser enviado. Essas táticas aterrorizavam a população. Uma mulher dos anos 1920 relatou essa experiência. Em casa, nunca falávamos sobre política ou nada parecido, ela disse. Meu pai sempre falava, as paredes ouvem. Uma vez, ele até nos mostrou como ouvir a conversa dos vizinhos escutando através de um copo encostado na parede. Então nós entendemos. Depois disso, também passamos a temer os vizinhos. Os gulags russos acabaram com a morte de Stalin em 1953. Sabe-se menos sobre os campos de prisioneiros na China, pois o regime que os criou ainda está no poder e impede estudos. Funcionam como campos de trabalho na Rússia, usando prisioneiros como escravos para produzir chá e carvão. As condições eram horríveis e muitos morreram. Nós não sabemos exatamente quantos. Estima-se de 15 a 30 milhões. A última forma que abordarei sobre mortes no comunismo foi pela violência direta. Isso assumiu várias formas, desde expurgos de opositores políticos até massacres de camponeses contra camponeses. Falei anteriormente sobre os assassinatos em massa de camponeses ricos, conhecidos como kulaks na Rússia comunista. Até 5 milhões podem ter morrido. Também houve o expurgo de Stalin nos anos 1930, com cerca de 1 milhão de mortos. Neste episódio, as vítimas eram principalmente membros do governo. Stalin matou oficiais militares, diplomatas, agentes de inteligência e funcionários do partido. Vale destacar que esses eram os membros mais leais da elite a Stalin e ao regime. Essas foram as pessoas que apoiaram Stalin durante a desastrosa coletivização agrícola. O grande expurgo é difícil de explicar, e não se sabe ao certo por que Stalin o realizou. Uma possível explicação é que Stalin queria quebrar a vontade de seu círculo interno. Até então, muitos ao redor de Stalin ainda debatiam com ele e tinham ideias próprias. Após o grande expurgo, essas pessoas ficaram psicologicamente destruídas e muitos se suicidaram. Stalin estava aumentando o nível de medo entre aqueles ao seu redor e demonstrando seu poder. Um dos aspectos únicos do expurgo foi a ênfase em obter confissões das pessoas antes de serem executadas. Stalin não queria só matar, mas também forçar confissões de crimes não cometidos. Ele estava diretamente envolvido. Ele recebia e editava rascunhos das confissões antes de serem divulgadas, incluindo crimes inventados. Exemplo disso é o caso de Mikhail Tukhachevsky. Era um dos oficiais mais graduados e o comandante militar mais talentoso do exército. Ele foi crucial para a vitória comunista na Guerra Civil Russa. Tukhachevsky foi forçado a confessar que era um espião alemão. Era absurdo, mas cumpriu seu propósito. A confissão manuscrita ainda existe em um papel manchado de sangue pelas torturas sofridas. Por que Stalin fez isso? As confissões legitimavam prisões e execuções. Isso também elevou o número de presos, pois cada suspeito era obrigado a citar cúmplices que também podiam ser detidos. As confissões também serviam para gerar medo e desconfiança entre as pessoas. A mensagem era que havia inimigos da Rússia em todo lugar e só se podia confiar em Stalin. Na China comunista ocorreram diversos massacres. Alguns foram expurgos políticos, como o Grande Expurgo de Stalin. Houve também massacres não políticos, geralmente entre pessoas comuns. Aqui está uma lista da Wikipédia daqueles que aconteceram entre 1949 e 66. Como pode ver, houve muita violência durante a Grande Fome e a coletivização agrícola. Cerca de 2,5 milhões das mortes foram devido à violência. A primeira entrada sobre a reforma agrária foi essencialmente o equivalente chinês do massacre dos kulaks na Rússia.
O governo comunista incentivou camponeses a matarem antigos proprietários de terras do regime anterior. A campanha para suprimir revolucionários e a campanha antidireitista foram, como o nome sugere, essencialmente expurgos políticos. Suspeitos de serem anticomunistas eram alvos de violência. Como você pode ver, milhões morreram. Um grande número de pessoas também morreu no que ficou conhecido como a Revolução Cultural, que começou em 1966. Foi mais que uma purga, foi uma tentativa de transformar a sociedade. Seu objetivo era manter o comunismo chinês, eliminando restos capitalistas e tradicionais da sociedade. Mao lançou a revolução dizendo que elementos burgueses haviam se infiltrado no governo e na sociedade com o objetivo de restaurar o capitalismo. Ele pediu à população que matasse quem simpatizasse com o capitalismo ou a tradição. O povo ficou mais do que feliz em obedecer. Grande parte da violência foi, na verdade, praticada por estudantes. Eles criaram grupos paramilitares chamados Guarda Vermelha e tiveram liberdade para eliminar inimigos da revolução. Eles deveriam atacar os chamados Quatro Velhos. Isso incluía antigas ideias, cultura, costumes e hábitos. Foi um ataque à tradição e ao capitalismo. Túmulos e artefatos antigos de figuras notáveis da China foram destruídos. A Revolução Cultural também presenciou o que ficou conhecido como sessões de luta. Eram sessões de humilhação pública e interrogatórios, com abusos verbais e violência. Durante a luta, o acusado era levado diante de colegas, vizinhos ou familiares. Eram obrigados a confessar crimes, de manter ideias burguesas a envolvimento em ações contra-revolucionárias ou traição à revolução. Essas sessões visavam envergonhar o acusado, quebrar sua vontade e reforçar a autoridade de Mao e do Partido Comunista. Quem resistia ou não confessava o bastante podia sofrer punições extras ou passar por sessões repetidas até obedecer. Também houve massacres diretos. Um exemplo famoso foi o massacre de Guangxi, com cerca de 500 mil de mortos. Pessoas foram decapitadas, enterradas vivas, fervidas ou afogadas. Um dos aspectos mais bizarros do massacre de Guangxi foi o canibalismo, com cerca de 400 pessoas sendo comidas. Ressalto que isso não ocorreu por fome ou falta de comida. A Revolução Cultural testemunhou vários massacres similares em diversas regiões da China. Até 2 milhões de pessoas podem ter sido mortas. Até agora no vídeo, falei quase exclusivamente sobre China e Rússia, e embora esses dois sejam os países comunistas mais importantes, estão longe de serem os únicos. Um dos maiores massacres sob regime comunista ocorreu no Camboja. Foi muito semelhante às purgas na Rússia e na China. O Partido Comunista, conhecido como Khmer Vermelho, queria se livrar de qualquer pessoa que fosse contra a revolução. Acreditavam que as cidades tinham elementos burgueses a serem eliminados para criar sua sociedade sem classes. Eles evacuaram à força as cidades do Camboja, enviando milhões de pessoas para campos de trabalho rurais no que ficou conhecido como campos de extermínio. Aqueles que mostravam qualquer sinal de serem intelectuais eram os mais brutalmente perseguidos, como médicos, figuras religiosas ou até mesmo quem usava óculos. Muitos foram executados, outros morreram de fome, doenças ou exaustão pelo trabalho. Cerca de 2 milhões morreram, cerca de 25% da população do país. Então, esse é um panorama de todas as formas pelas quais as pessoas morreram em regimes comunistas. Como podemos resumir? O principal ponto é que, embora expurgos e campos de trabalho forçado sejam mais conhecidos, as fomes mataram mais pessoas nas sociedades comunistas. Essas fomes foram causadas diretamente pelas políticas comunistas. Essa queda na produção aliada à obrigatoriedade de exportar muitos grãos, mesmo quando eram necessários localmente, foi letal. Só nos resta esperar e rezar para que a humanidade tenha aprendido e nunca mais tente o comunismo.